Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor da área de egressos e central de carreira do Centro Universitário. Estamos aqui novamente todas as segundas-feiras com este programa bacana, um programa feito para vocês, nossos alunos aí do Brasil inteiro, nossos alunos no exterior. Queria fazer um agradecimento muito especial aos nossos polos de apoio presencial, porque a gente vem discutindo ao longo desses programas, tudo aqui é possível desde que você tenha lá na frente alguém que te represente, que fale da sua marca e esteja realmente presente no dia a dia dos nossos alunos. A gente trabalha, faz a produção e essa questão da produção, e hoje o tema é muito voltado a isso, a questão da imagem, a questão da que tipo de espetáculo que a gente vem desenvolvendo. O espetáculo nosso é o espetáculo do conhecimento, é o espetáculo de vender aquilo que a gente produz, que é produção de conteúdo num processo de melhoria contínua, no processo daquela formação continuada. Formação continuada que dá lá nos nossos alunos do EJAS, nossos alunos dos cursos técnicos, nossos alunos da graduação e da pós-graduação. Agora, os nossos alunos do mestrado e doutorado. Então, nós estamos falando aí para um universo de mais de 525 mil alunos até o dia de ontem. Há 525 mil alunos neste momento, mas nós já temos no Centro Universitário mais de 510 mil alunos egressos. Quando a gente fala egresso, a gente tem a responsabilidade de sempre estar presente na vida desse aluno também, porque o egresso, ele é, de fato, a grande certificação daquilo que nós produzimos aqui. O egresso, sim, é você que está saindo da graduação, que está indo para o mercado de trabalho. Muitas vezes nós nos perguntamos, quem são vocês? Vocês realmente são as verdadeiras joias que uma instituição de ensino pode ter. E a gente trabalha, esse é um canal. Nós temos lá o caderno, nós temos o caderno Intersaberes, nós temos o Momento Carreira, enfim, é tudo voltado nesse processo de formação. Mas hoje, especificamente, nós vamos tratar e temos, assim, convidados. Eu sempre digo assim, temas são importantes, assuntos de cada tema, eles são relevantes, e até porque os temas nossos não são específicos para um curso. Quando a gente fala competências, empregabilidade, habilidade, e aí, semana passada nós estávamos falando de um tema que era voltado na área da física, e aí um aluno, novamente, entrou no ar, ao vivo, e nos perguntou, ele era um aluno lá da engenharia, isso se encaixa nas engenharias? Se encaixa, porque a habilidade, o mercado de trabalho é competitivo, exigente. Aquela formação sua específica serve para o mercado? Lógico que serve, mas quais as competências e habilidades que você vem desenvolvendo no seu processo de formação? Por isso que a gente sempre diz, este programa é um conjunto de formações que dá para habilitar as competências em outros cursos também. E o tema de hoje, professor? Vamos falar do quê? Para quem? Para todos vocês, todos os nossos alunos, todos os nossos egressos, toda a comunidade em geral, porque esse programa é transmitido lá pelo Facebook da Escola de Educação, transmitido pela ISTV e também temos pelo YouTube e nos principais canais de streams aí. E é o tema de hoje. Qual é o tema de hoje? A sociedade do espetáculo. Que sociedade, que espetáculos nós produzimos? Para quem produzimos? E eu tenho a honra de ter aqui comigo nos estúdios e os nossos convidados que estão externos, professor Rodrigo Rangel. Primeiramente, professor, eu sempre digo assim, obrigado por ceder um espaço do seu tempo, professor aí cheio de atividades, arrumou um tempinho na agenda e está aqui conosco no estúdio. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Sidney. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui fazendo esse bate-papo sobre esse importante assunto, né? E eu sou professor da área de teologia, na área de humanidades, da Escola Superior de Educação. Tenho aí já uns 20 anos de ensino, né? Trabalhando com a formação superior. Sou especialista em liderança, pastoreio e também docência do ensino EAD. E atualmente estou mestrando, né, em teologia. Então, falar sobre esse assunto é importante porque nós vamos entender um pouco a questão da sociedade,
como ela funciona, né? E com a ajuda do professor Marcos Henrique, que nos acompanha daqui a pouquinho, vai se apresentar, nós vamos tentar entender essa funcionalidade para que os nossos outros convidados possam também argumentar um pouquinho sobre esse espetáculo que nós estamos vivendo ultimamente. E é bacana quando o professor coloca a vivência do professor, 20 anos, grandes espetáculos já produzidos, né, professor? Porque eu falo que é o espetáculo do conhecimento, o espetáculo do aprendizado. Da vida na sala, né? O espetáculo da vida na sala, porque a sala de aula, ou hoje, no formato que a gente trabalha muito no EAD, é um grande espetáculo, né, professor? Porque você produz, todo dia você está produzindo performance, a produção de estúdio é um espetáculo, a produção de sala de aula é um espetáculo, enfim, a vida é um espetáculo, mas quando você produz para a formação, aí é o espetáculo da vida, é o processo de melhoria. Professor, e aí a gente tem aqui também conosco 3 convidados, mas eu vou nominar cada um e eles vão se apresentar e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto. Queria agradecer muito aos nossos convidados que estão na tela, professor Henrique, Emerson, nosso egresso, e a professora Cecília, mas cada um vai falar um pouquinho de onde é. Professor Henrique, professor Marcos Henrique. Desculpa, professor. Muito obrigado, professor. Seja bem-vindo ao nosso Competência e Empregabilidade. Muito obrigado, caros colegas. É um grande prazer poder participar deste momento com todos vocês e com a audiência também. Meu nome é Marcos Henrique de Araújo, eu tenho formação, graduação em Teologia, tenho também mestrado em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e sou também mestre em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campos de Marília. Eu atuo há 30 anos no pastorado, sou pastor há 30 anos, tendo já passado por algumas igrejas. Em muitas delas eu tive a oportunidade de atuar nesta área de divulgação da própria igreja também, e atividades principalmente de teatro infantil e atividades um tanto espetaculosas, e no sentido também entendendo que essa atividade de pregar, de proclamar o evangelho, tem também feições publicitárias, né, e isso enriquece muito a nossa compreensão da realidade da sociedade e essa importância do que se diz respeito a essa obra, principalmente a obra A Sociedade do Espetáculo. Muito bom, né? Eu acho que para vocês dois aí, que vocês trabalham muito dessa questão da pastoral, dessa questão de ter esses movimentos, eu acho que no decorrer eu vou inverter uma pergunta que a questão da sociedade do espetáculo, para mim, estava voltada muito da questão da imagem, da venda, da publicidade, mas tem o lado social, né, professor? Tem muito desse... Qual o espetáculo que eu produzo para a minha comunidade, para os meus seguidores, para a minha sociedade em si? E aí, nós temos uma pessoa que ela tem um processo de espetáculos, seja no espetáculo no seu polo, seja o espetáculo na vida pessoal, e ela é muito atuante nas redes sociais. Então, ela é atuante naquilo que é o produto dela, que é gestora de polo, que é a função que ela tem lá na ponta. Mas não só na função do polo, mas ela vai contar um pouquinho de quem nós estamos falando. Professora Cecília. Boa tarde a todos, boa tarde, Sidney. Fico muito feliz com o convite novamente. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, falando um pouco, né, sobre a minha vida e sobre a minha carreira. Eu sou formada em marketing, mas fora isso, além do meu projeto acadêmico, eu tenho alguns projetos extras fora da academia e eu participo de grupos de dança. Então, faço dança do ventre já faz há muito tempo. Ano passado comecei a fazer outros tipos de dança, comecei a fazer balé também. Então, essa parte de espetáculo está sempre muito intensa na minha vida, até porque eu, além de atuar como bailarina, atuo também com a parte de produção. Esse ano vou participar da primeira vez de um musical onde eu vou cantar, dançar e interpretar, que a gente vai remontar o Hair da Broadway. Então, tenho também esse lado artístico muito voltado. Mas quando a gente
gente fala nessa parte de era de espetáculo, sociedade do espetáculo, a gente pensa muito mais do que o espetáculo como evento cultural, até porque, assim, muitas das vezes as pessoas ainda não têm esse hábito de participar dos eventos, mesmo existindo tantas legislações e tantos espaços de cultura aberta. Então, a gente pensa também muito agora, né, numa cultura de espetáculos voltadas para talvez uma época mais informatizada, onde as pessoas produzem muitos vídeos, produzem muito conhecimento através da internet. Então, para isso também tem meu lado profissional, que atua dentro do polo, produzindo conteúdo para os nossos estudantes, sejam nas redes sociais, como também dentro das outras ferramentas que a gente utiliza de comunicação com os alunos. Então, no WhatsApp, no e-mail, então sempre produzindo esse conteúdo para que o espetáculo do conhecimento aconteça. Muito bem, Cecília, e eu acho que a sua experiência é muito válida quando a gente sempre fala assim, trocar experiência. Esse programa nada mais é do que uma troca de experiência. Quando o professor Rodrigo faz as colocações dele, traz essa convivência de 20 anos, tem todo o histórico aí do saber, nada mais é do que a troca de conhecimento. Mas para que tudo isso? Para quem tudo isso? Para os nossos alunos, para o nosso projeto, daquilo que é o nosso objetivo, transformar o mundo através da educação. E como é que a gente valida? Como eu falei na abertura do programa, trazendo de fato alguém que já passou por aqui para contar um pouquinho da sua experiência, como é que foi a sua experiência, como é que está sendo a sua experiência, porque a primeira formação, eu sempre digo, é somente o início de um processo, porque muitas vezes você tem para atingir um objetivo pessoal, ou quando não, é um processo contínuo, é lá na graduação, na pós-mestrado, no doutorado. E para quê, e para onde, e para quem essa pessoa está fazendo em algum momento essa diferença ou se formando, tentando um processo aí. E aí nós temos o nosso Emerson, que é o nosso egresso, que vai contar um pouquinho quem é o Emerson, aonde que ele está. A Cecília está falando de Cascavel, Paraná. Acabei esquecendo, desculpa. Emerson. Tudo bem com vocês, professores? Sidney, Marcos, Cecília, Rodrigo. Um prazer, viu, de poder participar com vocês desse momento. Eu sou licenciado em licenciatura em Ciência da Religião pela Uninter, isso em 2021. Comecei tarde, né? Comecei com 41 anos de idade a fazer meu regresso aí para ser graduado. Terminei com 45 anos, né? Então, 2 anos aí de professor. A Uninter, ela mudou minha história, minha vida. Sou novo homem, né? Fazendo a licenciatura em Ciência da Religião. Aprendi a ser pesquisador, aprendi a ler e foi legal. Sou daqui da cidade de Botucatu, o polo aqui no estado de São Paulo, o polo daqui também de Botucatu. Mas com o decorrer também, vou contar um pouco da minha experiência, como que foi ingressar na Uninter. Que eu posso dizer que a Uninter mudou minha história, o meu orientador, o professor Moraes, também mudou minha história, e estou muito feliz pelo convite, muito obrigado também pela Sandra, pelo Guilherme, pelo convite de estar com vocês aqui hoje. Que bacana! E aqui nos bastidores, agora acabei captando uma informação do professor Rodrigo. Eu falei, professor, qual que é a sua igreja? Daí ele falou assim, é da Igreja Batista aqui do Batel. E é muito legal, professor, quando você colocou isso, eu sou pai de uma adolescente, os movimentos que vocês hoje produzem na igreja para o jovem, que eu acho muito legal esse resgate, porque não é aquela coisa inchada, né? É esse modelo, tal. Eu até pude participar, depois quero que o pastor conte um pouquinho, não sei se posso lhe chamar de pastor, se me permitir, mas eu queria que o professor Marcos introduzisse para nós, de fato, o tema, professor. De que sociedade que nós estamos falando? Qual é o espetáculo? Porque nós temos a sociedade que se reinventa dia a dia, uma sociedade que é fruto de um consumo, nós produzimos para essa sociedade, mas qual é o espetáculo? Para quem é essa sociedade que nós hoje podemos falar aqui nesse programa, professor? Eu falo de Valinhos, foi uma informação que eu não
passei. Estou aqui atuando já há 4 anos. A respeito, mais especificamente, introduzindo o assunto do livro, A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord. Esse livro foi lançado em 1967. Ele tem uma feição crítica e com um viés mais negativo, criticando especificamente o uso espetaculoso que é feito, ou estava sendo feito, mais especificamente, tanto pela cultura ocidental, a quem ele chama de um espetáculo difuso, e também a cultura comunista ou socialista, como assim define, como um espetáculo mais centralizado, controlado pelo governo. A crítica dele se interessa principalmente a ideia de que, por meio da publicidade, ele verificava em seus dias um uso indevido da máquina da propaganda, exatamente para divulgar feições positivas, tanto do capitalismo como também do socialismo, omitindo, evidentemente, aqueles aspectos negativos de ambos os casos, tanto do capitalismo como também do socialismo, a fim de dar às pessoas a quem eles estão comunicando uma impressão de uma certa perfectibilidade, ou seja, a ideia de que aqui no Ocidente se falava do capitalismo como algo perfeito, algo que oferecia a todos um mundo de uma certa felicidade plena e imutável, que nós sabemos é falso. E, por outro lado, já no lado do socialismo, a divulgação, a propaganda, a publicidade estava sendo feita de maneira a omitir as dificuldades que o próprio sistema enfrentava para realizar seus projetos, principalmente de naturezas sociais. A crítica dele é uma crítica bem forte, muito bem construída, em cima de 221 teses, concatenadas. Ao ler o livro, a gente percebe que estamos vendo um intelectual muito bem informado e um homem capaz de realmente fornecer essa crítica. Ao ler o livro, eu faço, evidentemente, uma crítica a ele. Esse livro foi muito criticado. Nas outras revisões, o próprio Guy Debord teve a oportunidade de fazer novas introduções e aí fazer revisões de pensamento, mas não muito profundo, evidentemente, porque ele continuou mantendo a mesma postura. No entanto, uma crítica que eu posso fazer hoje, olhando para trás, é lógico, não tendo ele para defender-se, mas dentro dessa questão, é que a propaganda, no caso o marketing, como ele é feito, ele tem tanto o poder de nos conduzir a uma certa alienação, tirando de nós as informações necessárias e reais e introduzir-nos num mundo utópico, um mundo que interessa ser visto por nós, mas com as omissões daquilo que realmente importa. Mas também a publicidade, ela tem um grande poder, e aí a publicidade estende-se a tudo que é feito de tal maneira a oferecer às pessoas conhecimento a respeito de um produto. No caso, pode ser um produto educacional, um produto de necessidade de qualquer natureza. Tanto pode ser usado para uma manipulação, para manter as pessoas informadas apenas daquilo que nós queremos que elas saibam, como também pode, evidentemente, ser um poderoso instrumento para a divulgação, para a informação, para a instrução e, por que não dizer, para a libertação social, inclusive fornecendo entretenimento, que é um elemento muito importante na sociedade hoje, para que a sociedade tenha informações de qualidade e possa tomar excelentes decisões. E, evidentemente, isso tudo culminará em uma realização pessoal que não pode estar fora do objetivo, então, aí, da propaganda em si. Quero, assim, introduzir o assunto falando do livro e deixando claro que, na minha opinião, ele foi bastante negativo, porém há muito valor e a gente se vale, sim, da publicidade, a gente fala dos meios de comunicação, das mídias sociais, na intenção de
transmitir, de falar coisas boas, de trazer boas notícias e também orientar as pessoas naquilo que elas precisam ser orientadas. Joia, professor, obrigado pela sua fala. É importante considerarmos que essa ferramenta, né, que é o espetáculo, ela é amoral, como o professor disse, né? Ela pode ser tanto usado para o bem ou para o mal. Tá ali a professora que é do marketing sabe muito bem que às vezes você pode usar a ferramenta, né? Assim, eu já trabalhei em agência de publicidade também, né, nessas as minhas andanças aí de profissões, e a gente sempre dizia, você pode gerar uma necessidade, porque o marketing vai fazer isso, né, tentar gerar uma necessidade de compra, e talvez a crítica do autor do livro seja nesse sentido, desse espetáculo, de estar sempre tentando gerar alguma coisa para favorecer um sistema que é o do capitalismo. Mas a gente conversava aqui, professor Marcos, em off, que se fosse hoje, né, talvez o autor ele tivesse um surto, porque parece que nós passamos já para a sociedade do espetáculo, não tem mais como voltar atrás, né? Isso acho que é ponto pacífico. E aí a minha questão para o professor nessa análise da sociedade, nós estamos falando de um livro que foi escrito numa época em que até mesmo a internet e todas as ferramentas que nós temos hoje não existiam tais como são hoje. Então, como fazer com essa sociedade hoje? Qual é a percepção do professor a respeito desse livro, fazendo um paralelo com o que nós vivemos hoje desse espetáculo na sociedade? Pela leitura que eu fiz do livro, eu pude perceber que existiam elementos ali, algumas teses que nós poderíamos chamar de teses temporais. Elas estão bem relacionadas aos problemas da vivência daquela comunidade, ou seja, ele fazia parte de um grupo de críticos e eles estavam criticando exatamente aquele momento singular da história, o ano 67, depois até mesmo a revolução que aconteceu em 68 na França. Porém, há muitos elementos atemporais. E nesses elementos atemporais, o que eu pude perceber da leitura que fiz é que ele ficaria hoje surpreendido se hoje nós pedíssemos, estivesse vivo, e pedíssemos a ele, escreva seu livro. Ele iria, com certeza, tornar essa obra que tem mais ou menos 150 páginas, uma obra de umas 500 páginas, que teria muito mais o que falar. E eu creio que ele veria também aspectos positivos, porque a própria convivência com a sociedade iria levá-lo a perceber os pontos benéficos que a publicidade pode ter, e isso independente de teologia, seja marxista ou mesmo capitalista. Cecília, quando o professor Rodrigo fez a colocação ali, você deu uma balançada com a cabeça mesmo, de fato, entendendo que realmente essas 170 páginas virariam hoje 500 páginas e com vários tipos, ramificando, porque ele falava de uma sociedade que você se comunicava por algum tipo de mídia. Hoje você tem aí trocentos meios de comunicação, e aí tem a questão da realização pessoal, que ela tem que estar atrelada à relação corporativa. Como é que é isso para você nesse momento? Então, como estudiosa do marketing, a gente estuda um pouco sobre até o efeito bolha, que é o marketing 5.0 previsto já por Kotler, e que por conta da pandemia até avançou muito. E até o professor falou, né, que tinham algumas propagandas que elas traziam um efeito de talvez até imoral, tanto é que entrou o CONAR para proibir. Eu até lembro, assim, da minha infância assistindo TV, e a cada 5 minutos você via uma propaganda de um brinquedo diferente, e hoje em dia a CONAR ela já entra com uma proibição, entendendo que, né, que tem que ter esse lado ético, mas ao mesmo tempo o marketing 5.0 e o efeito bolha, e também como a gente trata os nossos dados, né, clicando em aceito para qualquer aplicativo, clicando em aceito. Você aceita que a gente pegue seus dados e ligue seu microfone enquanto você está usando o celular? Sim, aceita, e a gente nem lê. Isso cria um efeito bolha. Então, por exemplo, se a gente está aqui conversando agora nesse momento e a gente fala sobre, não sei, vou usar o exemplo do brinquedo.
a partir desse momento, eu tenho certeza que vocês vão começar a receber promoções de brinquedos nas redes sociais, vai aparecer vídeos de brinquedos e vai aparecer muita coisa direcionada, e a gente cria um efeito bolha, que esse efeito, que as nossas redes sociais e os nossos assuntos são tão direcionados que vão mostrar pra gente apenas o que a gente tem interesse. Então, até o professor falou, né, que tem essa questão de, às vezes, nos limitarmos. A gente pode perceber isso em qualquer área da nossa vida. O Sérgio, meu marido, gosta muito de pescaria. Quando a gente abre qualquer rede social dele, abre o YouTube dele, por exemplo, para assistir um vídeo, os primeiros vídeos são sempre direcionados ao que puxa mais a atenção dele, que é pescaria. Se a gente abre o meu YouTube, vai ter sempre mais coisa voltada à parte de papelaria, porque a gente já está direcionado dentro desse efeito bolha, que vai nos alcançar de maneira mais forte e mais intensa as situações que são mais voltadas para a gente. Então, com certeza, se esse livro fosse reescrito hoje, eu acho que até passaria das 500 páginas, porque a gente teria que ter uma parte exclusiva só para essas novas formações de marketing que já passaram por vários momentos, né? Imagino que na época da criação do livro ainda estava no momento de 5.1 ou 5.2, onde as pessoas só tinham um único meio de comunicação e de conhecimento, então geralmente eram os impressos também, muito raramente o rádio e a TV, então as pessoas recebiam essa informação e não tinham tanto acesso a filtrar como a gente faz hoje. Então, acho que esse livro aí, prof, passaria das 500 páginas. Sabe, Cecília, e aí a gente tem tentando entender, porque você tem que entender o universo e a sociedade, né? Porque você fala numa sociedade capitalista, numa sociedade consumista, e você tem aquele tipo de sociedade que sofre alguma repressão e tem um controle, mas aí também tem um público específico para aquilo tudo e se produz um conteúdo para aquilo tudo. Então, para cada momento e para cada sociedade, um espetáculo é criado, uma ação é criada. E o Emerson? Emerson, você teve uma reviravolta, você está construindo um espetáculo. No início da sua abertura, você falou que a Uninter fez uma diferença na sua vida. Qual é o espetáculo da sua vida nesse momento? Então, professor Sidney, na verdade, com 40 anos aí, resolvi ingressar, né? Eu sou católico, sou agente pastoral bem, trabalho, né, de católica, e aí eu fui fazer a minha graduação, e aí quando cheguei no meu polo aqui em Botucatu, deparei com a graduação em ciência da religião. Não conhecendo bem, a moça me explicou, que é novo, né, começou em 2018, né, a ser reconhecida pelo MEC, fiz meu vestibularzinho, passei, e aí comecei, né, a começar meus primeiros passos aí como licenciatura em ciência da religião. E a ciência da religião, ela mudou o meu aspecto, por quê? Porque, na verdade, hoje, no Brasil, né, 52% das pessoas lê o livro hoje, né, e a maioria deles o livro que é a Bíblia, né, 44% não lê, né, tem aí, não tem o costume de ler, e 30% compra o livro, né, e eu acho que estava nessa questão dos 30%, né, que nem comprava o livro, porque não tem hábito de ler. Com a graduação em ciência da religião, eu comecei a deparar, né, com a questão científica, porque a graduação de ciência da religião, ela traz a questão científica para nós no dia a dia, né? A gente precisa ler bastante para a gente entender o conteúdo de todas as religiões, porque cada parte do semestre é uma religião que a gente vai conhecendo, né? Trabalhando seus fenômenos religiosos, né? Seus ritos, seus sagrados, e aí a gente precisa ler muito, né? Para a gente se empenhar dentro das matérias, né? E isso aí foi fazendo um espetáculo dentro da minha vida, foi o quê? Eu fui adquirindo a leitura, né, com uma questão, assim, primordial dentro da minha vida. E também a questão do espetáculo, né, nessa questão, o que me ajudou muito também é a questão da pesquisa, né. Como cientista da religião a gente fala, porque quando a gente fala em cientista, as pessoas compreendem de forma positiva, né, da questão, as pessoas ficam meio assim, mas cientista da religião, o que vai estudar? A gente estuda o fenômeno religioso, né, um contexto mais aberto, não fechado como a teologia, né, e aí a gente começa a trabalhar essa questão das variedades das religiões,
em todas as religiões, hinduísmo, né, o shintoísmo, o catolicismo, né, a questão evangélica, do protestante, né, do budismo. Então a gente trabalha. E o espetáculo da nossa vida começa a ser o quê? A gente começa a deparar com os estudos dos livros, né? Isso nos faz crescer cada dia mais. E aí uma dica para os alunos Uninter, leiam bastante, porque hoje em dia, pelos espetáculos aí, né, que a gente percebe o quê? Que hoje a mídia, né, as redes sociais, eles trabalham muito com a imagem, né, joga a imagem lá e você interpreta aquela imagem, tentando entrar naquela realidade daquela imagem, e deixa a sua própria imagem, né, e aí é o perigo, porque a gente esquece de ler, de pesquisar sobre aquela imagem, ver de onde vem, né, o começo dessa, a sua origem dessa imagem, né, depois que a gente pesquisa muito essa imagem, vai ver que aquela imagem não é o real, né? É um pano de cortina ali que faz as pessoas ser o quê? Entender que aquilo ali é bom para ela, uma coisa que é boa, né? Então, para mim foi uma bacana, porque eu mudei muito nessa questão dos estudos, estou fazendo uma pós-graduação agora, né? Então, no meio mais acadêmico. Então, assim, foi uma diferenciação dentro da minha vida que mudou minha história e vai conhecendo pessoas boas, né? Até hoje, o meu orientador aí do meu curso, o professor Moraes, uma pessoa que eu tenho contato diariamente com ele, todas as dúvidas ele me tira. Então, a Uninter, na verdade, ela me representa, assim, dentro da minha questão da graduação muito bem, porque aí dentro da Uninter ele mostrou que é ser uma pessoa que pensa para frente, que olha para frente, que tem um mercado de trabalho muito bom. Quando a gente fala que é aluno Uninter, sempre as pessoas entendem o que é o Uninter, reconhecem a Uninter. Então, a minha história, meu espetáculo de vida foi esse, né, de poder pegar da leitura, ser uma pessoa de 41 anos, até então não tinha não tinha o hábito de ler, e hoje sinta-se muito valorizado, né, pela faculdade Uninter, e pela minha vida pessoal também, que mudou muito, né, a gente que é agente pastoral também sabe que se a gente não lê, né, a gente não pode ensinar, então a gente ensina todo dia, e todo dia uma vida é um espetáculo, a gente vai aprendendo com a vida assim. Você sabe, Emerson, você traz, e aí é uma pergunta que eu vou fazer tanto para o professor Rodrigo e para os demais, a gente está falando sobre o espetáculo, o que se produz, a mídia, essa sociedade, porque você produz um espetáculo, mas você produz para que sociedade? O Emerson viu uma necessidade, né, professor, que ali no meio que ele estava inserido, que ele precisava melhorar a sua formação, comunicação, para aquele grupo específico. Mas aí o Emerson colocou um parâmetro que fez muita diferença, que é a questão da pesquisa, que é a questão da leitura, de você praticar. Porque quando a gente fala de mídia, e principalmente o professor falou muito da internet das coisas, porque hoje tem muita internet das coisas, mas a gente tem que dar um passinho para trás, né, professor? Porque a importância da leitura, de fato, é onde você produz o conhecimento, porque muitas vezes a imagem, tanto do marketing, aquela que o marketing produz e a Cecília conhece bem, que é a imagem da venda, que é aquilo ali que é 1 minuto, tem que vender aquilo em 3 minutos, não pode passar disso, porque senão a campanha publicitária fica muito cara. Mas quando a gente, de fato, mergulha na pesquisa, vai para os livros, porque os livros também te dão a oportunidade de você desenvolver o conhecimento e produzir conhecimento, não é, professor? É verdade. E nós vivemos na nossa, agora falando de sociedade, né? A nossa sociedade, nós temos uma trava mental, um ensinamento que é passado de que brasileiro não gosta de ler. Então, eu cresci com isso. Então, até os meus 16 anos, eu era, assim, terrível de leitura. E filho de professor, ser terrível em leitura é sofrimento na certa. Então, como que a gente vence isso, né? Muitas vezes, a pessoa fala, eu não gosto de ler, mas é porque ela só lê aquilo que ela é levada a ler. É aquilo que é indicado para ela ler, ou às vezes, como nos processos educacionais, ela tem que ser obrigada a ler determinado assunto. Como que eu venci isso? Eu venci isso começando a ler assuntos que me davam prazer. E depois eu virei um leitor voraz. Então, isso que o professor coloca é muito importante. A leitura, ela te leva para uma outra dimensão.
ela te capacita, ela amplia os seus horizontes e faz com que você realmente passe a produzir. Então, falar em termos de leitura no âmbito acadêmico de pesquisa é fundamental, porque o pesquisador, ele precisa ler a respeito do assunto em diferentes momentos, em diferentes fontes, para poder depois assimilar aquilo, para ter a competência de produzir, de escrever e de pensar. Então, nós estamos falando aqui a respeito de um livro que foi escrito lá em 67, de um pesquisador que leu, que foi atrás e que trouxe na sua obra, aí, como disse o professor Marcos, ainda que numa crítica muito forte, mas trouxe uma reflexão baseada naquilo que ele adquiriu através da leitura. Então, nós, nesse programa, falando sobre competência, precisamos desenvolver essa competência de ler, de buscar e de parar e refletir. Porque se nós falamos sobre a sociedade do espetáculo lá de 67, nós temos uma evolução social e nós temos pessoas nessa sociedade que são diferentes e que precisam ser agora alimentadas nesse espetáculo, como nós conversávamos aqui em off, né? Porque acho que a grande questão de você poder ler e pesquisar é de você parar para analisar, que é uma competência que tem que ser desenvolvida. Você tem que estar dentro, né, de uma sociedade, mas tem que estar observando os fenômenos dessa sociedade e dando respostas. Então, eu dou respostas no campo da teologia, observando a evolução social. O professor Marcos, além da teologia, dá na filosofia, né? A Cecília dá na parte de marketing, o Emerson vai dar na questão da ciência da religião, mas essa competência precisa efetivamente ser bem desenvolvida. Professor Marcos, e aí quando o professor o Rodrigo coloca essas importâncias, e não é o fato é que além daquilo que você dá aí no seu campo de formação, você tem que abrir para outros horizontes, porque esta sociedade, ela está em processo de, todo dia está se refazendo. E você tem que entender os movimentos da sociedade, porque a gente não tem que trabalhar um espetáculo para um nicho específico, porque hoje se fala muito a questão da inclusão, né? Então, é um espetáculo para todos, né, professor Marcos? Uma introdução a uma edição do próprio livro em 1984, né? O próprio autor, eu fiz uma observação que me chamou a atenção, disse assim que a sociedade do espetáculo tem mecanismos de defesa. Em outras palavras, ele estava dizendo, tudo que eu escrevi lá, essa sociedade do espetáculo se defendeu, se refez e hoje ela responde de maneira diferente. Eu creio que tem para mim, e continuando a observação dele, né, que existe a má propaganda, podemos chamar isso de o espetáculo ruim. É aquele que, de alguma maneira, vende um produto ruim. Ele estava falando sobre a questão da manipulação, da ocultação e somente mencionar coisas boas, excluindo as coisas ruins. Eu me lembro, na minha adolescência e juventude, que havia bastante propaganda de cigarro, principalmente nas corridas de Fórmula 1, né? Bebidas também havia propagandas durante a exibição da Fórmula 1 também, e parece-me que com o passar do tempo se regulamentou isso. Porque a sociedade percebe que é uma coisa viciosa, é algo danoso, então essa propaganda que induz a uma prática ruim, evidentemente precisa ter os seus limites. E existe aquela propaganda pela propaganda, que é a principal crítica dele, a ideia de se vender um produto e se convencer a pessoa de que ela precisa de algo que de verdade não precisa. Eu acho que essa é a propaganda pela propaganda, ela não é boa, não é construtiva, né? A publicitária mencionou a questão da propaganda massiva sobre o público infantil. Foi bom ter regulamentado de verdade. Mas existe o que nós podemos chamar de a propaganda boa, é aquela que está a serviço de algo bom. E aí a propaganda, principalmente voltada para a formação intelectual, formação contínua, vimos o testemunho aí desse egresso, né, que aos 41 anos resolve, depois, evidentemente, ter recebido uma propaganda, de ter chegado a ele essa notícia de que a Uninter dá um espetáculo do conhecimento e ele quer ingressar. Isso é bastante positivo. A propaganda está aí, o espetáculo está aí,
e a gente precisa lidar com esta realidade. No meu caso, como pastor, eu tinha desafios diante de mim. Um deles é a formação da nova geração. Então, o uso de material para o Ministério Infantil, para trabalhar com crianças, é um grande desafio. Eu trabalhava numa igreja onde as coisas estavam bem defasadas, não tinha uma proposta concreta. Então, nós fizemos algumas pesquisas, fomos atrás e encontramos um pessoal que tem sede em Atlanta. Eles têm uma proposta chamada Pense Laranja, e é uma proposta muito atual, bem interessante, muito bem montada. Aquilo chamou a nossa atenção, nós fomos conhecer em loco e adotamos. Tem sido um sucesso tremendo. Durante a pandemia, nós tivemos que nos reinventar aqui como comunidade cristã evangélica, e nós nos valemos muito da divulgação por meio da mídia social. Recentemente, nós contratamos o serviço de uma pessoa que fez uma análise do que nós produzimos. E ela fez diversas sugestões. E ela falou muito sobre como nós podemos apresentar melhor o Evangelho, que é o produto que queremos apresentar. Não de maneira forçosa, não de maneira a tolher as pessoas de ter aquela liberdade de pensar por si, mas de maneira a tornar o conteúdo mais agradável, usando formas que são mais adequadas na comunicação para a sociedade hoje. Então, esse tem sido o nosso desafio, nós estamos enfrentando isso agora, e até certo ponto posso dizer que estamos tendo relativo sucesso aí nesse trabalho. Ô Cecília, e aí, quando os nossos dois professores, e ambos têm a sua formação dentro de uma academia, mas também tem a formação lá nos seus campos de atuações, nas suas igrejas. Mas você tem que promover, você tem que refazer todo dia aí no seu polo a diferença com o espetáculo, a diferença com o trazer o encantamento para os nossos alunos. Você, na área de marketing, colocou que hoje você tem aí o Marketing 5.0. Cecília, qual seria a média, não pro o que é mais, e o que é menos, porque o volume é muito grande de informação. Teria como, tipo assim, a gente ter um autocontrole ou se programar para ter um controle, para não ter esse volume grande, porque às vezes você acha que aquilo é bom, daqui a pouco vem outro que é bom e o outro, enfim, é um espetáculo do espetáculo e você não consegue validar o que de fato funciona. Aí aqui entra, acho que mais um lado meu, assim, pessoal mesmo, né? Com algumas dicas. Porque a gente acaba ficando muito envolto realmente nas nossas redes sociais, nas nossas mídias, e a gente está numa era de informação. Então a gente está o tempo todo sendo bombardeado por informação, e muitas das vezes a gente chega no final do dia cansado, exausto, parece que a gente não fez nada, e quando a gente deita na cama, a gente pega de novo o telefone e começa a olhar a vida da influenciadora, aquele marketing que está sendo disponibilizado para a gente, ou informações, notícias, e a gente fica nessa era de muita informação. Então, até na nossa página, já vou deixar aqui o @Unintercascavel, já fica aqui a propaganda para vocês acessarem lá e acompanharem. Eu dou, inclusive, algumas dicas de aplicativos que você pode utilizar para se tornar essas informações um pouco menos atrativa. Então, para quem perde muito tempo no celular ou para quem acha que está sendo sobrecarregado de informações, de propagandas, tem algumas formas de você dar uma filtrada nisso. Inclusive, falando um pouco a respeito de leitura, que o professor colocou, eu dei até dicas de livros. Esse final de semana aproveitei para fazer bastante leituras e li um romance em que uma protagonista ela tem uma dificuldade muito grande de voltar a estudar. E aí ela fala uma frase que eu até deixei anotada aqui. O mais difícil não é voltar a estudar, e sim ter coragem para iniciar novamente os estudos. O nome do livro é Uma Questão de Química e ele é um romance da década de 50. Então é super divertido e super interessante. E o Emerson colocou aí, né, que ele começou a faculdade aos 40 anos. Eu acho que nunca é tarde. Inclusive, em junho vai vir participar do programa um egresso que fez com a gente logística
e esse mês se formou em Teologia Católica e já iniciou pós-graduação com a gente. Então, até me emociono de falar, assim, que eu acho que enquanto a gente está vivo, tem espaço para a gente aprender, a gente nunca vai saber tudo, então sempre tem essa oportunidade da gente se desenvolver e estudar mais. E como é bom, assim, poder aproveitar de forma ativa e de forma produtiva o nosso tempo e voltando mesmo para o nosso desenvolvimento de carreira, para o nosso desenvolvimento de produtividade também, de crescimento pessoal, profissional. Então, acho que fica assim até esse aviso aí para todo mundo que está nos assistindo, né? Esse questionamento de se você já aprendeu hoje, se você está dando valor realmente a todo o conhecimento que você tem e aproveitado para transformar isso em alguma coisa que te leva além. Mas aí eu tenho sempre aquele... E para que tudo isso, né, professor? Porque quando a gente busca o conhecimento, de que forma compartilhar? Eu ia chamar o egresso, mas aí me chamou a atenção. E eu gosto muito quando o professor Marcos colocou que realmente teve que fazer pesquisa, se adequar. Isso acontece muito lá na sua igreja, né, professor? Porque você tem uma infinidade de frequentadores de igreja, porque você tem o público jovem, você tem mediano, meia-idade. Como é que de fato, professor, é através de pesquisa, entendendo a comunidade que frequenta? Como é que se faz o espetáculo e como é que se reinventa o espetáculo dentro de uma congregação? Excelente pergunta, porque a sociedade ela vai moldando, né? Então, hoje nós temos em perfil de sociedade, que é uma sociedade, querendo ou não, consumista, que quer tudo imediatamente. Lembro, quando eu era pequeno, minha avó falava assim, vou fazer uma sopa. Era uma novela, era 1 hora para fazer uma sopa. Hoje você coloca a caneca no micro-ondas, em 3 minutos você tem uma sopa pronta. Então, a gente procura pensar exatamente esse. Eu não gosto muito dessa palavra porque ela não é eclesiástica, mas ela é sociológica, que é o cliente, né? Que é o consumidor. Então tem a ver com o nosso polo lá, os consumidores. Mas a gente pensa nesse público. Então nós atendemos hoje na nossa igreja de recém-nascido, nós temos berçário, né? A ala infantil, quem tiver um dia passar em Curitiba, quiser passar lá na igreja, dar uma olhada, é espetacular a área infantil, é totalmente pensado para as crianças, as salas são modulares, os banheiros são para eles, é tudo pensado para atendê-los, né? Então o espetáculo é feito para que possa comunicar, no nosso caso, a verdade do amor de Jesus na linguagem deles. Depois nós temos juniores, adolescentes, jovens. Nosso grupo de jovens hoje reúne 1.700 jovens, 2.000 e poucos jovens por sábado lá. Então, tudo pensado especificamente para eles. Nós temos os adultos, então os jovens casados, os universitários. Nós atendemos várias, assim, fragmentamos, né, o nosso público ali para que eles possam ser atendidos, adultos e até a terceira idade. Então é tudo com pesquisa, assim, é tudo pensado nesse público, como que ele aprende, como que ele recebe isso, como que nós podemos comunicar da melhor maneira possível. Então, aquilo que a gente está chamando hoje aqui de espetáculo, então todo o espetáculo é pensado para que a comunicação seja bem pontual, bem específica. Porque também não vale a pena você gastar, investir, pesquisar e não comunicar o que você quer comunicar, porque o seu público não entende aquela linguagem que você está usando. Então, toda a linguagem, toda a formatação, por isso nós temos diferentes faixas etárias e por isso nós temos diferentes espetáculos. Então, se você vai no culto das 9, por exemplo, é um culto pessoal mais maduro, né? Então, pessoal mais velho. E se você vai no culto, por exemplo, das 11, já é o mesmo culto, as mesmas músicas, o mesmo pregador, mas o ambiente é completamente diferente, porque, sim, é tudo pensado justamente para comunicar. Na verdade, professor, é entender o acolhimento dentro de uma comunicação específica. Emerson, e você aí, você fez o seu espetáculo, você desenvolveu a sociedade do qual você está inserido. Agora eu queria que você me falasse um pouquinho, nós já estamos chegando, estamos quase terminando nosso programa, que você contasse um pouquinho
do Emerson agora e como é que o Emerson está se projetando para o futuro, porque muito bem colocado pela Cecília, e a gente desenvolve muito aqui essa questão de entender o perfil do nosso aluno, de entender o perfil do egresso. Eu sempre busco nas coordenações qual é o perfil do seu egresso. E tem várias situações que o perfil do egresso, para começar, o perfil do egresso, ele não limita espaço de tempo, ele limita, nosso perfil do egresso é a conquista que você quer ter e aonde você quer chegar. Esse é o perfil do egresso. E aí você tem um egresso que já está ali fazendo uma pós. Então, o Emerson, nesse momento, como é que o Emerson se projeta? Porque não tem idade para isso, como colocou a Cecília. Nós temos aluno, desde aluno lá que está entrando no EJA, aluno de 16, 17, 20 anos, como nós temos uma aluna aí, que eu acho que até do curso de teologia, depois eu vou me informar, que se formou agora com 82 anos. Emerson, por favor, conte um pouquinho para a gente aí. Então, professor Sidney, se formei em 2021, né, depois, no finalzinho, aí fui fazer uma pós-graduação. Aqui no estado de São Paulo, a gente não tem o ensino religioso estadual, né, nem municipal, mas só em escolas particulares, onde algumas, esporadicamente, eu dou aula de substituição no estado em filosofia, e nas escolas particulares eu dou como substituto. E venho galgando aí uma possibilidade de fazer concursos, né, aí no sul, principalmente Santa Catarina, no Paraná, para se habilitar a ser professor concursado nessa área minha, que na verdade a gente fala que ser professor de ensino religioso, professor qualquer área, é uma vocação, né, e para mim foi uma vocação, né, de ser professor de ciência da religião, ensino religioso. Eu sinto prazer, né, de falar das religiões, fico com prazer de poder passar o conhecimento, né, e agora o professor falando aí, eu lembrei quando eu fiz o vestibular e foi as minhas primeiras matérias, que é difícil para nós, né, como iniciação de faculdade, eu coloquei até uma mensagem na frente do meu computador, que dizia assim, sem sacrifício não há vitória, né, então isso foi o marco da minha luta, e agora dando essa luta ainda, né, de conseguir no mercado de trabalho. Eu já estou conseguindo algumas coisas no mercado de trabalho, mas essa área da ciência da religião, uma área muito nova ainda, uma área que está se explorando mais agora, as pessoas se conhecendo, os editais também dos concursos estão aparecendo mais, né, prioridade mais a ciência da religião. Então é um campo que vai crescer muito, né, eu falo, às vezes não é para a nossa geração, mas as pessoas futuras aí vai ter bastante campo nessa área da ciência da religião, né. Então, sem sacrifício não há vitória. A vida do professor vai ser sempre assim, né, sempre estudando, com muito sacrifício, para ganhar lá no final, né, os bônus, uma boa educação para o nosso Brasil. É isso que eu desejo para nós e para todos os professores que estão aqui hoje. Muito bem. Cecília, suas considerações finais, por favor. Quero agradecer aqui por estar presente. É sempre uma alegria muito grande, né, participar aqui com vocês. Vou dar até aqui um incentivo para todos, que não parem, que o professor até falou que a gente lê muito pouco, que a gente acaba pesquisando pouco, escrevendo pouco. Então, vim aqui fazer esse convite para que vocês se desafiem a ler mais, a escrever mais, e é até bom porque quando você está lendo, você está tendo aquele momento que a gente chama de mindfulness, onde você está com aquela energia toda concentrada num único momento. Então você vai ver que quando você consegue se conectar numa leitura, você consegue esvaziar um pouco dessa quantidade de informação que a gente recebe diariamente, consegue se sentir mais focado. Então busque algum conteúdo que você gosta de ler. Eu lembro que quando a gente era criança, minha mãe fazia com a gente dentro de casa um momento de leitura, onde todo mundo tinha que ficar lendo, desde gibizinho até livro, podia ler qualquer coisa, mas tinha que ficar 1 hora todo mundo de casa lendo. E eu trago isso para minha vida até hoje. Então todos os dias, antes de dormir, eu tiro um tempinho para fazer uma leitura. Então, deixo aí essa sugestão para que vocês comecem a partir de hoje fazendo essa leitura também. Busquem livros que vocês gostam de ler. Se você ainda não sabe qual tipo de livro que você gosta de ler, ou se você quiser indicações de livros, entre em contato com a gente no Ninter Cascavel, lá no Instagram, que eu sou
boa leitura que adora indicar livro para vocês, então posso indicar. Inclusive, os estudantes da Uninter têm acesso à biblioteca virtual da Pearson, que tem centenas de títulos, então tem títulos desde conteúdos acadêmicos até outros títulos que vocês vão se surpreender. Então vale a pena dar uma pesquisada. Sidney, quero agradecer pelo convite, professor Rodrigo, professor Marcos, professor Emerson. Que alegria conhecê-los e espero que a gente possa se encontrar aqui novamente. Professor Marcos Henrique, a Cecília falou uma coisa que é bacana quando ela nominou professores, porque para mim o grande espetáculo são formados por vocês. Os espetáculos do conhecimento são formados por professores. A valorização dessa profissão, falando a maior competência. Um dia eu escutei uma pessoa falando assim, porque eu sou fulano tal. Falei, você é professor? Não. Falei, então primeiro você tem que entender que a valorização da mão de obra se deu lá através da sua sala de aula. Professor Marcos Henrique, por favor. Eu tive um excelente pastor que me incentivou a leitura desde cedo, né? Desde cedo eu li. Quando a gente fez essa consulta a essa orientadora sobre o que nós estávamos fazendo e o que poderíamos melhorar, ela disse assim, tentem durante o culto, durante a mensagem, remeter a algo além de vocês, falar de alguma coisa além, tipo um livro, uma publicação e tal. Das últimas mensagens eu divulguei, né, uma obra que é essa daqui, né, a parábola de Lucas, estava falando sobre a parábola dos dois devedores. Depois eu mencionei este livro também, A Vida Diária dos Tempos de Jesus. E foi muito interessante a reação, porque as pessoas, elas gostaram disso, alguns já compraram os livros, né? E isso causou em nós assim, uma impressão muito boa. As pessoas estão desejosas de aprender, elas querem que o espetáculo delas seja de alguma maneira transformado por uma boa leitura. E quando a gente que tem ali se apresentado com pessoas que leem, pessoas que têm caminhado nessa caminhada do conhecimento, apresenta a elas algo bom, positivo, a gente vê que a reação é muito boa. Eu agradeço a todos a oportunidade de poder falar essas palavras que a gente falou e, assim, sinto muito honrado em participar deste grande espetáculo que é esse trabalho maravilhoso da Uninter. Muito obrigado. Obrigado, professor. Professor Rodrigo, primeiramente, mais uma vez, você está estreando aqui comigo. Eu acho que eu sempre falo assim, a Cecília falou que a gente, lá no Instagram, no Face, sempre ele tem um perfil do que a gente gosta. E eu, nesse programa, eu já passei mais de 50 programas, é sempre uma novidade, é sempre um aprendizado e é sempre um produto diferente. Professor, obrigado por fazer parte desse momento, que transmita meu abraço a todos lá da sua coordenação, da sua escola. Obrigado, professor. É sempre muito bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, poder compartilhar, né, um pouquinho daquilo que nós fazemos e pensamos a respeito desse assunto. Que a professora Cecília estava falando, eu lembrei do professor, que já foi citado também pelo Emerson, que é o professor Guilherme Augusto de Carvalho, que é também da área de humanidades. Ele sempre diz assim, leia um pouquinho por dia, escreva meia página por dia. Daqui a pouco você leu centenas de livros e escreveu muitos artigos. Então fica aqui o nosso desafio para que você desenvolva as suas competências de análise, de leitura, de escrita e aproveite, né, isso que nós fizemos aqui, eu considero como professor Marcos um espetáculo de junção de conhecimento, um espetáculo de junção de experiência para você, para que você possa crescer e para que você possa desenvolver. E então eu sou eternamente grato pela oportunidade de estar aqui e quando precisar, professor Sidney, é só chamar, nós vamos atender ao seu chamado. Eu acho que o grande espetáculo da vida é aquilo que nós nos propomos a fazer. Que cada um que nos assiste seja o responsável pelo seu espetáculo. Crie sua história, movimente a sua sociedade, faça a diferença. Termina aqui mais um programa Competência e Empregabilidade. Nos vemos até a próxima segunda.